continuidade ao capítulo de número 17 de sua apostila 5, o assunto ondulatória vai trazer para nós aqui algumas situações. Vamos relembrar alguns tópicos que nós conversamos em aulas anteriores. Quando a gente se refere a uma onda, a gente se refere a qualquer perturbação do meio. A onda tem como característica principal perturbar o meio transportando exclusivamente energia. Onda não transporta matéria. E aqui eu coloquei duas imagens para que você pudesse se situar e você pudesse entender esse conceito inicial. Aqui do lado esquerdo nós temos a representação de uma onda mecânica, que é o som. E aqui do lado direito, uma onda gerada pela posição ou pelo envio, ou por ter sido arremessado, um objeto sólido numa superfície líquida. Você joga lá uma pedra dentro de um lago, por exemplo, você vê a formação de várias ondas. Essas características das ondas permitem-nos utilizar algumas relações matemáticas, dentre elas o cálculo de sua velocidade. Velocidade é o comprimento de uma onda vezes a sua frequência. O cálculo da frequência, 1 dividido pelo seu período. E o cálculo do período, 1 dividido pela frequência. Lembrando, o que é comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância que vai de uma crista até outra crista ou de um vale até outro vale. O que é frequência? Frequência é o número de ciclos completados em uma unidade de tempo. O que é período? É o tempo necessário para se completar um ciclo. Aqui uma outra relação de velocidade que você pode utilizar, que é o comprimento da onda dividido pelo período. Por quê? Basta você substituir o conceito de frequência, você troca F por 1 sobre T, vai gerar mais uma nova fórmula. Não há necessidade de você se preocupar em criar novas fórmulas, mesmo porque todas elas são oriundas de substituições. Elementos de uma onda. Essa linha horizontal aqui, que corresponde lá no plano cartesiano ao eixo das abscissas, é uma linha imaginária que a gente chama ponto de equilíbrio, né? Ou linha de equilíbrio. E na onda, os pontos mais altos são denominados de cristas. Os pontos mais baixos possuem como nome vale. Essa distância que vai de uma crista até essa linha horizontal é chamada de amplitude. A linha que vai da horizontal até a crista, ou da horizontal até o vale, é chamado de amplitude. Então, quando você for fazer o exercício envolvendo ondas, primeiro você tem que identificar os seus elementos, tá? Quantas ondas você está vendo aqui? Quantos comprimentos de onda? Eu vou apagar tudo que tem aqui e estou te perguntando, você responde mentalmente aí na sua casa, quantos comprimentos de onda você consegue visualizar? Comprimento de onda, olha aqui, eu vou começar daqui, ó. Uma crista, um vale, parei aqui, 1 comprimento. Uma crista, um vale, parei aqui, 2 comprimentos. Uma crista, um vale. Aqui eu tenho 3 comprimentos de onda, tá? Aqui eu tenho 3 comprimentos de onda. Então, são 3 ciclos completados. Espectro de frequência sonora. O ser humano, com sua capacidade auditiva sem nenhum problema, consegue ouvir sons dentro de um espaço ou dentro de uma frequência definida por mínimo e máximo. 20 Hz, 20.000 Hz. Entre 20 Hz e 20.000 Hz tem uma faixa de audição, que é a faixa audível. Abaixo de 20 Hz a gente não consegue perceber. Como é o nome dessa galera? Infrassom. Acima de 20.000 também não conseguimos. Como é o nome dessa galera? Ultrassom. Vanks, aquele exame que a mulher no seu período de gestação efetua para acompanhar o período de gravidez é uma ultrassonografia, certo? Certíssimo. Quer dizer, então, que aquelas imagens que nós percebemos na telinha quando o médico faz o exame de ultrassonografia não é vídeo, é áudio? Sim, é áudio. As imagens são formadas através de frequência de audição. São os ultrassons. Já perceberam que existem alguns animais que conseguem captar sonoridades que nós não conseguimos? Os morcegos conseguem captar sonoridades que nós não conseguimos? Os golfinhos conseguem captar sonoridades que nós não conseguimos. Além deles, tem outros animais também, os cães. Depois que a onda é emitida, o seu período e sua frequência não mudam. O que é período? Período é o tempo necessário para você completar um ciclo. O que é frequência? É o número de ciclos completados dentro de uma unidade de tempo. Essa frequência pode ser dada em RPS, que é rotação por segundo, e a gente chama isso de Hertz. Ou
pode ser dada em rotação por minuto, que é simplesmente RPM. Qual é que o sistema internacional adota, Vanks? O sistema internacional adota RPS, ou seja, Hertz. E o período? O período a gente utiliza a unidade segundo. A velocidade de uma onda só depende do meio. A velocidade de uma onda só depende do meio que ela está se propagando. Vamos dar um exemplo aqui. A luz, o som, eles são ondas que possuem velocidades diferentes dependendo do meio. Vamos imaginar aqui o som. Quando você me ouve, quando eu converso contigo presencialmente, o som se propaga pelo ar. Porém, o som também pode se propagar pelos líquidos. Experimenta quando você estiver no clube, mergulhar e pegar dois objetos, duas pedras, e bater uma contra a outra, você mergulhado. Você vai perceber o som com muito mais intensidade. Experimente colocar o ouvido próximo à parede e pedir para alguém bater na parede numa posição mais afastada. Você também vai ouvir o som com muito mais intensidade. Como é que comporta-se o som no tocante ao meio que ele se desloca? A velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que por sua vez é maior do que a velocidade do som no estado gasoso. Olha que interessante. O som se propaga com maior intensidade no estado sólido. E a luz? A luz se propaga, ela é mais rápida em meios menos densos. Por exemplo, você pega um líquido como a água e você pega um líquido como o azeite. Quem tiver densidade maior, a velocidade da luz é menor. A velocidade da luz, ela é inversamente proporcional a quem? A densidade do meio. Então, se você tiver num meio muito denso, a velocidade diminui. Se você tiver um meio que a densidade é mais baixa, a velocidade aumenta. Quanto que é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo? 300.000 quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Nossa, Vanks, é muito rápido, muito rápido. 300.000 quilômetros por segundo significa você ir ao extremo sul do Brasil, saindo daqui da nossa cidade, e voltar seriam 10.000 quilômetros. Você fazer isso 30 vezes, ou seja, você fazer essa viagem 30 vezes, sair daqui até o extremo sul do Brasil e voltar. Isso aí daria 300.000 quilômetros, essas 30 viagens. Esse percurso, a luz iria realizá-lo em 1 segundo. Enquanto você dissesse 1, a luz já teria feito esse deslocamento. Olha só como é impressionante a velocidade das ondas eletromagnéticas. Som é uma onda mecânica. Por que o som é uma onda mecânica? Porque ele, para se propagar, precisa de um meio físico. Luz é uma onda eletromagnética. Por quê? Porque ela pode se propagar em qualquer meio físico, inclusive no vácuo. O som não se propaga no vácuo. Aqueles filmes hollywoodianos que nós assistimos, onde existem, por exemplo, batalhas de naves, né? Como, por exemplo, Star Wars, aquele som que a gente ouve lá naquelas explosões, eles na prática não iriam existir. Nós não iríamos captar aqueles sons, tá? Porque o som não se propaga no vácuo. Classificação das ondas. As ondas podem ser classificadas como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. O que são ondas mecânicas? São aquelas ondas que necessitam de um meio físico para a sua propagação. Exemplo, o som. O que é uma onda eletromagnética? É aquela que não precisa de meio físico para a sua propagação. Ela se propaga no sólido, no líquido, no gasoso e no vácuo. Um exemplo, a luz. Vanks, essa imagem aqui você gosta, né? Essa imagem eu gosto porque isso aqui é a capa de um vinil da maior banda de rock de todos os tempos, chamada Pink Floyd. Quem conhece Pink Floyd, quem gosta de rock como eu, saberá do que eu estou falando. A segunda classificação das ondas, nós vamos subdividi-las em longitudinais, transversais e mistas. O que são ondas longitudinais, transversais e mistas? Aqui você vai fazer uma comparação com a propagação e a vibração destas ondas. Perceba aqui embaixo, na terceira ilustração. O que é uma onda transversal? A vibração e a propagação coincidem, tá vendo? Olha a mola. Você aplica uma força horizontal na mola e ela se desloca na horizontal. Ou seja, a vibração e a propagação coincidindo. Quando isso acontecer, você está diante de uma onda transversal. Como é que vai ser a... Desculpe, pessoal, cometi um equívoco. Eu inverti aqui. Quando você tiver a vibração e propagação coincidindo, eu falei coincidindo e risquei no desenho oposto, me desculpe, obrigado por sua compreensão. A longitudinal é que vai acontecer o quê?
Tanto a vibração como a propagação acontecem no mesmo sentido. Você comprime ou estica uma mola e ela vai se deslocar da mesma maneira. Se você pegar a mesma mola e aplicar uma força na vertical, ela vai se deslocar na horizontal. Veja, você faz a oscilação dela na vertical, você faz com que ela vibre na vertical e ela se desloca na horizontal, formando entre si um ângulo de 90 graus. Quando acontecer isso, as ondas são transversais. Então, longitudinal, propagação e vibração no mesmo sentido. Transversal, propagação e vibração formam entre si um ângulo de 90. E o que é a mista? A mista acontece as duas coisas simultaneamente. Aqui é a mista. Ó. Joguei uma pedra dentro de um lago. Você forma uma onda na superfície, tá ali as ondas circulares, e ao mesmo tempo você forma uma onda na vertical, coincidindo com o peso do próprio objeto. Então você tem uma formação na mesma superfície e formando 90 graus. Você tem as duas coisas. Ela é simultaneamente portadora de características de ondas transversais e portadora de características de ondas longitudinais. Você vai chamar essa onda de mista. Bom, e para a gente poder ter uma noção dessas ondas, dessas radiações, eu trouxe aqui algumas ondas eletromagnéticas que são muito importantes para o nosso entendimento. Aqui eu trouxe duas imagens. Aqui eu trouxe o raio gama e aqui eu trouxe o raio X. Esse aqui é mais conhecido nosso, né? Quando você vai no hospital fazer uma radiografia para saber se você quebrou um braço, uma mão, etc., você usa o raio X. Esse raio gama é muito utilizado no tratamento dos tumores, né? Tratamento conhecido como radioterapia. Ele emite raios radioativos e ele é utilizado para esse tipo de fim. No raio X, o que é que a gente usa? A gente faz essa busca de imagens, né? Ele serve para diagnosticar doenças, para detectar algum tipo de fratura, etc. Raio ultravioleta, utilizado como desinfetante. Agora, muito cuidado. O raio ultravioleta, ele tem essa finalidade, mas ele é um raio muito perigoso em tocante à nossa exposição direta. O raio ultravioleta, estudos comprovam que ele é capaz de ser responsável pela proliferação de câncer de pele. Raio infravermelho. Esse raio infravermelho é muito utilizado pelos fisioterapeutas, né? Eles são utilizados nos tratamentos de hematomas, de pancadas, etc. Também são emitidos para utilização de pintura, para secar pinturas. E ondas de rádio? O nome já diz tudo. As ondas de rádio são utilizadas pelas emissoras de TV, pelas emissoras de rádio, etc. E para que a gente possa fazê-lo, eu vou convidar você a resolver os exercícios da sua atividade da apostila. Iremos trabalhar com a questão do número 1 no ITA, que diz o seguinte. Considere os seguintes fenômenos ondulatórios. Nós temos a luz, nós temos o som e temos uma mola. Aí ele diz assim, pode-se afirmar que a 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para se propagar. O que é que a luz é? A luz é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética se propaga no sólido? Sim. No líquido? Também. No gasoso? Também. E no vácuo? Também. A onda eletromagnética não precisa de meio material para sua propagação. A luz precisaria fazer parte dessa letra A? Não. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Ele está dizendo aqui que 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para se propagar. Não. A 1 não. 2. Letra B. 1 é uma onda transversal. O que é uma onda transversal? Transversal é aquela que você tem a propagação e a vibração formando o ângulo de 90 graus. Quer uma dica para você lembrar de onda transversal? Olha para esse nome aqui, ó. Isso aqui não tem apostila não, Vancos? Tem não, isso aqui é só uma dica, um macetezinho. A letra T de transversal lembra um ângulo de 90. Então as ondas transversais formam entre si vibração e propagação 90 graus. 1 é transversal? A luz é uma onda transversal? Sim. 2 é longitudinal? O som se propaga na mesma direção da vibração? Também. 3 pode ser transversal ou longitudinal? 3 é uma mola. Ó, a mola pode fazer isso. Isso aqui seria o quê? Longitudinal. Mas a mola também você pode aplicar nela uma força vertical e ela pode fazer isso aqui, ó.
E aí ela seria o quê? Ela seria transversal. Então, a número 3, que a mola pode ocupar tanto um comportamento transversal como longitudinal? Também. Então, a resposta à questão número 1, nós iríamos marcar a letra B de bola. Na questão de número 2, uma questão da PUC de São Paulo, ele diz assim: as estações de rádio têm cada uma delas uma frequência fixa e própria na qual a transmissão é feita. A radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio. Quando escutamos uma música, nossos ouvidos são sensibilizados por ondas sonoras. Sobre ondas sonoras e ondas de rádio são feitas as seguintes afirmações. Amigos, ondas sonoras são ondas mecânicas, enquanto que as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Essa aqui é uma onda mecânica, precisa de um meio físico para se propagar. E a onda de rádio é uma onda eletromagnética, se propaga em qualquer lugar, incluindo o vácuo. Então vejamos aqui o que é que diz a questão de número 2. Qualquer onda de rádio tem velocidade de propagação maior do que qualquer onda sonora. Me diga uma coisa, velocidade da onda eletromagnética é de 300 mil km por segundo. E a velocidade do som? A velocidade do som ela gira em torno de 340 metros por segundo. Então a velocidade das ondas eletromagnéticas são muito, mas muito maiores do que as ondas mecânicas. Só um comparativo, ó. Luz, 300 mil quilômetros por segundo. Quilômetros. Som, 340 metros por segundo. Olha a diferença de uma onda eletromagnética para uma onda mecânica no tocante à sua velocidade. Então, item 1, verdadeiro. No item 2, o que é que ele diz para nós? Ondas de rádio. Quem que são as ondas de rádio? Ondas mecânicas. Se propagam no vácuo? Não. Desculpe, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Se propagam no vácuo? Sim. E ondas sonoras? Ondas sonoras são o quê? Ondas mecânicas. Se propagam no vácuo? Não. Ondas de som de rádio e ondas sonoras propagam-se em qualquer meio, tanto material quanto no vácuo? Não. Apenas quem? Apenas as ondas de rádio. Por que, Vanks? Porque as ondas de rádio são consideradas ondas eletromagnéticas. Então, isso aqui é falso. 3. Independentemente da estação transmissora ser AM ou FM, deixa eu só fazer um comentário aqui para você. O que é uma rádio AM e o que é uma rádio FM? Rádio AM é aquela que define um padrão de amplitude. Padrão de amplitude, aquela distância. Ó, vamos desenhar aqui em cima para você visualizar comigo. Ó, aqui, ó. Tá aqui a onda, tá? A rádio AM procura sempre manter quem? A amplitude idêntica. Enquanto que a rádio FM é frequência modulada. AM, amplitude modulada. FM, frequência modulada. Ela vai tentar sempre manter padrão de quê? O número de ciclos. O número de ciclos. Então, quando eu disser rádio AM, amplitude modulada, ela se preocupa com a distância que vai até a crista ou até o vale. Quando eu falar em FM, frequência modulada, ela vai procurar sempre manter o mesmo número de ciclos numa unidade de tempo, no caso Hertz. Qual a velocidade desta onda? 300 mil km por segundo. Que é o quê? Mesma coisa de quê? 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Qual é a velocidade dessa segunda? A mesma coisa. Tanto a rádio AM como a rádio FM são ondas de rádio. Qual a velocidade delas? 300 mil km por segundo. Ou 3 vezes 10 a oitava. O item 3 está correto, porque ele está dizendo aqui, ó. A velocidade de propagação das ondas de rádio no ar é a mesma e vale aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Procure, portanto, caros amigos, uma alternativa que possua como itens verdadeiros o item 1 e 3. Seria qual letra? A letra D de dado. A questão de número 3 de nossa apostila no vestibular do Mackenzie traz para a gente o seguinte. Uma pessoa sustenta uma vareta rígida de uma de suas extremidades, segundo a horizontal. Beleza. Na outra extremidade está presa uma corda de seção transversal constante, cuja massa é de 1 kg. Tá, o que é que tem mais aí? Comprimento 5 metros. Vamos anotando. Massa 1 kg. Comprimento L 5 metros. Prendendo-se a outra extremidade da corda a um ponto fixo, como está mostrando aqui, ó, tem a vareta, tem a corda, tem a parede. A pessoa proporciona à vareta um movimento harmônico simples. O que é que ele fez? Ele pegou a corda e ficou impulsionando ela na vertical, tá vendo? Então sobe e desce, vai formar uma onda. Aí ele diz assim, proporciona a vareta um movimento harmônico simples na direção vertical de 2 oscilações completas por segundo. Meus amigos, o que é que seriam 2 oscilações completas por segundo?
Isso aqui é a nossa frequência. Isso aqui é a nossa frequência, 2 Hz. Uma força de tração de 1,8 newtons. Ó, tração é a força aplicada em cabos, cordas ou fios. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Meus caros, ele continua o texto, você poderia até parar por aqui já, mas ele quer trazer mais algumas informações. Sabe-se que a velocidade de propagação de uma onda na corda é dada por velocidade igual a T dividido por A vezes D, em que T é a intensidade da tração na corda, A é a área de seção transversal e D sua densidade. As ondas cossenoidais que se propagam na corda possuem comprimento de onda de quantos metros? E aqui a gente tem as alternativas que, na hora de colocar aqui para você, caros amigos, ela ficou faltando as alternativas aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu texto original, para você que está sem apostila, acompanhar comigo, tá? Me dê só um instante que eu vou visualizar para você. A questão de número 3, as letras... Vamos pegar aqui, eu só tenho ali A, B e C. A letra D da questão de número 3 é 1,5 e a letra E 75 centímetros. Ó, letra D 1,5 metros e a letra E 0,75, tá? Ficou faltando aqui na hora da nossa colocação. Então aqui, ó, eu tenho lá que velocidade é atração dividido por área vezes D. O que é D? D é densidade. Então o que você vai fazer aqui? Quando você trabalha com estrutura como essa, existe o que a gente chama de densidade linear. Densidade linear é massa dividido pelo comprimento dessa corda, tá? O que a gente pode também trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com a relação da velocidade. A velocidade é tração dividido por quem? Pela densidade linear. Eu posso fazer direto aqui, Ivan? Sem dúvida você pode fazer. Então o que você poderia fazer aqui? Você poderia primeiro calcular a densidade linear. Como é que ficaria? Qual é a massa aqui dessa nossa amiga? 1. E qual é o comprimento dela? 5. 1 dividido por 5 dá quanto? Dá 0,2. Então, tá aqui. Minha velocidade vai ser quem? Quanto é a tração? A tração que foi dada para nós aqui é quanto? 1,8. Dividido, quanto é a massa, a densidade linear que você achou? 0,2. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1,8 dividido por 0,2 é a mesma coisa de 18 dividido por 2, que é quanto? 9. Quando eu dividir 18 por 2 dá 9, quanto é que vai ser a minha velocidade? 3 metros por segundo. Cuidado, eu não estou perguntando velocidade no exercício. Ele perguntou outra coisa. Ele perguntou para você o comprimento dessa onda. Ele quer saber a distância que vai de uma crista até outra crista. Ó. Ele quer isso bem aqui. Ó. Vamos, como é que eu vou fazer? Eu vou ocupar esse espaço aqui para fazer o nosso fechamento da questão. Como é que se calcula esta estrutura? Como é que se calcula a velocidade de uma onda? Velocidade é comprimento vezes frequência. Quanto que é a velocidade que você achou? 3 igual ao comprimento. Quanto foi a frequência que ele te deu? Que ele disse que dava 2 oscilações completas por segundo, não foi? Então coloca um 2 aqui. Passa esse 2 dividindo. 3 dividido por 2 é o comprimento de sua onda, que é quanto? 1,5 metro. A sua resposta seria a letra D, na questão de número 3. Muito bonito.